Bom dia, gente, Porangara. Seja Bom, bem-vindo, meu parente Harry, bom à dia, minha coluna. Tá tudo bem? Tá escutando bem? tô escutando bem. Tava ligando a luz aqui Ah, agora. Como é que tá, Ingrid? Tudo perfeito. certinho? Na medida do possível, né? Eu acho que de norte a sul, leste a oeste, tá todo mundo com uma sensação de impotência muito grande, né? Diante das situações, assim. E mesmo que a gente se cuide, eu, por exemplo, eu vivo sob alerta, mesmo, principalmente morando no sul. Mas eu sei que cada parente vive sob alerta de algum jeito em sua localidade, né? A gente sempre fica cuidando para que a violência ela não chegue até nós, ou que se ela chegue, ela não nos pare, né? Nos Sim, tombe sim. também. A gente fala de violência no Brasil, a gente está falando de um processo infindo, né? Assim, principalmente a gente, comunidades indígenas, é uma violência de 524 anos, né? Ela só muda o modus operandi, né? Então, os genocídios continuam, só que eles continuam numa geografia delimitada, né? E hoje, que construiu de sociedade, né, pós-capitalista, digamos assim, existem setores sociais que é liberada a violência, como a gente viu ontem, infelizmente, mais de centenas de jovens sendo levados à morte, né, no genocídio, que só revela que nunca terminou, né? Exato. E falando desse genocídio, desse etnocídio, porque a gente sabe que essa morte, né, esses assassinatos, eles têm direção, são pessoas periféricas, são pessoas negras, são pessoas indígenas. A gente pouco fala sobre os indígenas favelados, mas já venho Uhum, falando na minha coluna há algum tempo, né? uhum. E a gente sabe que essa dor das famílias, das mães, a gente sabe que não era todo mundo que era envolvido com algum tipo de crime. A maioria, eu acho, acredito ainda que não seja, porque mataram 60 pessoas no primeiro dia, né, que falam, e aí falaram, são todos bandidos. Gente, vocês não sabem nem o nome dessas pessoas, como é que vocês vão declarar se essas pessoas são bandidos? Exatamente, né, Ingrid? Só E, que quando a gente tem uma liberação do Estado para isso, né, complica. nossa, eu fiquei muito, assim, nervosa, primeiro, pelos meus amigos do Rio, né, pelas pessoas, que a gente sabe que não tem regra, a quem tiver ali naquele momento vai ser alvejado. E a gente tem, pô, eu vi um caso de um policial que morreu, que ele estava 2 meses também a serviço, o que é também um absurdo, né? A gente vê que dos dois lados levam-se pessoas, morrem, É né? E porque na são verdade, completamente despreparadas. não existe lado. O Estado faz parecer e coloca o povo em lados. Por exemplo, a primeira separação que a gente tem na questão do tráfico de drogas são as facções. Graficamente, politicamente, não faz sentido algum se dividir em facções, porque são pessoas sabotadas, são pessoas que têm a mesma história, são pessoas que estudaram nos mesmos colégios públicos. Eu mesmo nasci numa área de sabotagem social, Zona Norte do Rio de Janeiro, que foi onde aconteceu esse genocídio. Então a gente até costuma falar, quem sobreviveu à Zona Norte sobreviveu a uma zona de genocídio. Então eu lembro que eu fiz uma conta, né? Quando eu cheguei com 25 anos, eu já tinha perdido mais de 30 amigos, assim. Porque o que existe é uma política de genocídio. Aí eu vou te falar, parte deles tinha envolvimento? Tinha envolvimento, mas parte também não tinha. E a gente sabe disso, Exato. naquela conta de mais de 120 mortos, a gente sabe que tem grande parte ali que não tinha envolvimento. A gente ouviu, inclusive, um pastor de direita ontem, na Câmara dos Deputados, falando: olha, eu sou de direita, eu sou pastor, mas mataram gente de igreja que não tinha envolvimento. Ele mesmo Finalmente, reconhecendo, exatamente, reconhecendo de um lugar conservador, reconhecendo de um lugar religioso, que o que está acontecendo é um genocídio. Isso não é uma construção da esquerda, isso não é uma construção universitária, isso é o modelo de operação há 524 anos no Brasil, que ele só muda a sua geografia, né? Então, na Amazônia é legal, por exemplo, matar. Se tem um interesse de uma mineradora, para o Estado, na verdade, a vida indígena não tem valor nenhum, mata. Mata, é como se fosse animal. É assim que a gente vive. E a mesma coisa acontece na menos, favela. Por quê? Porque menos na que um favela, animal. exatamente, sem direito algum, né? Porque na favela também é um território indígena, né? Quase não se fala, você comentou aí, né, sobre os indígenas periféricos. A verdade é que existe muito indígena lá dentro, porque são essas pessoas que sofreram a sabotagem no período colonizatório. Então, o que a gente tem que falar, o que tem que ser discutido no Brasil, é que a favela não é preta, ela é preta também. A favela é afro-indígena, porque são os corpos Exato. sabotados pela história, né?
verdade, as favelas também são criações do próprio governo, né? A gente sabe disso, que no momento que pararam de escravizar nós indígenas e o povo preto, a gente vê que não tinham para onde eles irem, não tinha nenhum tipo de política pública, e eles foram para os morros, que era onde não era habitado ainda, que é onde eles podiam viver, sabe? E a maioria das pessoas desconhece a criação das favelas. Eu acho que a gente tem muito documentário ainda para fazer sobre isso, em todos os cantos do Brasil. Mas, em suma, a necropolítica é aquele dever que as pessoas acham de quem pode morrer e quem não pode, né? E como eu falei na abertura, é o Estado que define quem morre e geralmente são corpos periféricos, são corpos racializados. E Sim. falando sobre o complexo da Penha em específico, né, e, e do alemão, né, que geograficamente é meio que junto, né, me entristeceu muito, assim, um massacre maior que Carandiru, sabe? Eu fiquei assim, eu acho que estamos todos nós, tipo, digerindo isso, e o pessoal daquela comunidade, sinceramente, eu não sei nem como é que eles vão fazer isso. Porque a energia de morte, de massacre, de viver um período de guerra desse jeito, ele vai dar um transtorno pós-traumático com a certeza absoluta, né? E esse povo, mais uma vez, não vão ter um amparamento de saúde, não vai ter um psicólogo, não vai ter ninguém para tratar eles. Pode É ficar à parte, vontade, Fred. é parte da política de extermínio, né? Muita gente pensa que a política de extermínio é só jogar bomba e dar tiro. Mas a política de extermínio é habitada, olha que doido isso, com o genocídio indígena, porque precisava de pessoas para ir combater na Bahia. O Estado mandou essas pessoas, afro-indígenas, em sua maioria preta, mas indígenas também, para avançar com café na Bahia. E prometeu para essas pessoas terra no Rio de Janeiro, e não cumpriu. Então, a primeira favela que teve foi os combatentes de um genocídio indígena, que não tiveram, por parte do Estado, cumprimentos de ter terra e moradia, e habitaram Uhum. uma parte de uma pedra no centro da cidade do Rio, como ciganos, assim, porque eles não tinham onde morar. E aí, a favela, ela na verdade é o nome de uma árvore do Nordeste, desse lugar que eles combateram e fizeram mais um massacre indígena, né? Então, o massacre indígena ele tem a ver com isso tudo. Então, quando a gente apaga o indígena do contexto da favela, por exemplo, é uma forma ainda de genocídio indígena. Não matando corpos, mas matando pessoas, matando histórias, matando raízes, assim. Então, a gente poder retomar esse lugar de discussão é muito importante. Ontem, por exemplo, parte do massacre foi isso. Os corpos deitados lá não são só corpos negros, são corpos afro-indígenas, que hoje já tem, inclusive, também, por conta do capitalismo, né, de massa, corpos brancos também, sabotados, né? Então, assim, existe um espaço, como você falou, que é liberada a matança, que os corpos não têm valor, e esse espaço geograficamente hoje tem se chamado aldeia, favela, quilombo, são lugares assim que ameaçam o sistema, né? Porque tem autogestão, porque aí a gente pode falar também da parte boa da favela, que é isso, não é só tiro, não é só violência, né? A gente, por exemplo, Ingrid, Traficando Informação, tem um projeto que depois virou um documentário, ele se chama Geração Favela. Fica de dica para o pessoal ver, tá no YouTube da Traficando Informação. Ele conta um trabalho que a gente fez em parceria com o Itaú Social, que era construir estúdios em área de sabotagem social, favelas, tirar jovens do crime e colocar eles numa cena cultural, assim, tipo, a gente trabalha desenvolvendo imagem, né? A gente faz assessoria de imprensa, então a gente também faz assessoria de imprensa em aldeia, em favela, em quilombo. Esse documentário, ele provou que a atividade cultural durante 2 anos, na favela mais perigosa, por exemplo, de Santa Catarina, que é o Monte Cristo, a Chico Mendes, ele provou que o índice de mortandade e de operação, ou seja, genocídio, diminui. Por quê? Porque agora tem-se uma alternativa para além do crime. Porque a grande verdade, tem no documentário a fala de um menino, Ingrid, assim, que me emociona muito, que ele fala assim, eu tive que entrar para o crime porque eu estava sentindo frio, e o casaco era R$ 80, ele precisava dar 2 plantões para comprar um casaco. No segundo plantão ele foi preso, Sim. ele está na cadeia hoje. Então essas coisas acontecem. São meninos, às vezes, que vão entrar ali e vão fazer uma escolha por conta de sabotagem social. Então, se o Estado ele agir levando cultura, levando educação, né? Não tem escola, não tem hospital para a gente ter saúde, não tem centro de cultura, mas tem o que? Arma. Então tem que ter um dinheiro para além do poderio bélico, né?
abre aspas, que a gente chama aqui em Santa Catarina do corre, né? Mas são jovens. Esses dias eu conversei com um jovem na rua, ele tinha 17 anos. Pô, e ele falou: Não, eu também não queria estar aqui traficando, eu não queria estar aqui. Só questão de sobrevivência da minha família, minha mãe perdeu o emprego, meus irmãos estão sem comida. E eu tô aqui nesse momento. Eu falei: tenta, se tu conseguir juntar algum dinheiro, tenta estudar, cara. Porque o estudo, por mais que as faculdades a gente sabe que não abraça a gente, né? Que a gente é graduado, mas a gente não é valorizado no mercado de trabalho justamente também por conta da nossa raça. O estudo, ele expande a mente de um jeito que a gente começa a ver as coisas de uma forma melhor. Até as pessoas que às vezes estudam e também não expandem a mente, mas elas tiveram a oportunidade de expandir, né? E quando Sim. a gente fala do genocídio desses corpos, muita gente também indígena que não sabe mais que é indígena por conta do apagamento orquestrado pelo genocídio do Estado, né? Do Estado, do governo, no período colonial. Por isso que eu falo tanto em ser contra-colonial, justamente para a gente tentar dissolver essas amarras do sistema da colônia, que é o que perpetua até hoje. Sim. E falando também sobre o Complexo da Penha, eu olhei aquelas imagens dos corpos na rua, né? E eu falei, cara, é um monte abre aspas, de índio, né? Porque a gente tem liberdade de falar. Eu Uhum. olhei aquela cena e falei assim, nossa, gente, é muito Entende? indígena. Uhum. Porque eu li que o Complexo da Maré era a favela que mais tem indígena no Rio de Janeiro esses dias. Não sei se é verdade. Mas eu li esses dias que era o Complexo da Maré. Mas a gente vê que todo complexo vai ter muita gente indígena, né? Muito araças pardo, que as pessoas vão ler como pardo, que a gente sabe que o pardo vem de algum lugar, né? Exatamente. O próprio, no Geração Favela, a gente não fala sobre isso. Mas para quem faz o olhar, e foi interessante ouvir sobre isso, porque chega a uma conclusão que a gente filma tantas pessoas da favela que tem muitas pessoas indígenas. A gente trabalhou com meninos indígenas, tirando ele, inclusive, da vida do crime, e tem ali todo o relato. Mas o que eu estou querendo dizer? Eles não sabem que eles são indígenas, na real. Eles nem passam pela cabeça deles, porque o apagamento é tanto que, na verdade, é como se deixasse essas pessoas perdidas de suas identidades. Né? Então, a gente, às vezes, pouco fala sobre essas sabotagens também subjetivas, né? Que é, por exemplo, a insensibilização. Uma criança que ela assiste a mortandade, o genocídio com 12 anos de idade, ela vai ter reflexos mentais nela, assim. Eu, por exemplo, cresci numa área assim, eu tive reflexos na minha vida adulta, de naturalização, muitas vezes. A gente, quando começou o ativismo no Rio de Janeiro, a gente fundou, por exemplo, um movimento que se chamou, assim, fundou não porque tinha essa atividade no exterior, mas o Black Bloc, a atividade de 2013. Inclusive, a Traficando Informação nasce disso daí. Mas o que era aquilo? Era um jovem que tinha problema com violência e tantos outros periféricos. O Black Bloc, inclusive, era formado por pessoas, de sua maioria, periféricas, apesar de no apagamento também das narrativas políticas, os acadêmicos terem ficado, vamos supor assim, com a narrativa, né? Mas a maioria eram pessoas periféricas, né? E foi ali, nesse contato político, por exemplo, você falou dos estudos, que eu percebi que eu tinha que começar a estudar para conseguir acesso na vida. E através de, por exemplo, é importante falar, programas do governo de acesso à universidade, eu consegui cursar direito, eu consegui saber sobre os meus direitos, eu consegui desenvolver na vida. Mas a grande maioria está dentro das favelas agora, não tem essa oportunidade. E, infelizmente, como você falou, se envolve no crime por falta de oportunidade. Então é isso. Levar curso preparatório para a favela, não tem que levar bala. Levar bala é a última. É o mais fácil pelo governo. Exatamente, é politicagem. É o que ele vai tentar fazer, vira deputado federal. Pode anotar aí. O Cláudio Castro vai tentar deputado federal. E o Eduardo Paes, que está passando pano, vai tentar o governo. E o que nos assusta é isso, porque se eles estão fazendo esse jogo, é porque esse jogo funciona. E esse jogo funciona porque tem gente para votar. Porque, Ingrid, a maior parte da sociedade brasileira, essa é a grande verdade, é fascista. Por ele, jogava uma bomba no Andaraí, onde eu nasci e me criei lá, e matava todo mundo. Porque, sabe, menos pobre no mundo. A grande verdade é essa, as pessoas, elas não pensam em como a gente pensar numa sociedade mais justa e igualitária, porque é o mínimo, né? A gente está acostumado com. E quando a gente fala sobre o genocídio ou o racismo estrutural, a gente não vê essas pequenas nuances. Mas por que essa pessoa não sabe, por exemplo, o que é indígena? Cara, são 4, 5 gerações, 6 gerações dessa família que eles só estão tentando sobreviver, pagar um local para morar, pagar alguma coisa para comer, e eles só vivem nisso. Eu mesma
já tive um período que eu só pensava em sobreviver, e às vezes, mesmo assim, todo indígena tem meses difíceis. A gente nunca tem um emprego só, a gente tem que ter mais de dois. E quando a gente fala sobre a política no Rio de Janeiro, eu estava fazendo uma pesquisa sobre partes da cidade que foram fundadas através da escravidão tupinambá no Rio, né? Construções importantes, como os Arcos da Lapa e etc. Eu estou querendo escrever um edital sobre isso. E para fazer esse processo de retomada nesses lugares também. Mas a gente vê que é muita gente que é apagada pelo sistema, seja de identidade, seja sua existência por um ser humano mesmo, sabe? O nível que a extrema-direita está atuando, e tanto outras pessoas também, tem gente de esquerda também com pensamento meio atropelado, é que as pessoas elas não pensam que é um ser humano, sabe? É uma coisa simples para mim, que é um pouquinho de humanidade. Se a gente tiver um pouquinho de humanidade, a gente não vai torcer e não vai ficar feliz pela morte dos outros. Claro. Não, Justamente, mesmo se fossem nós, mesmo se fossem envolvidos, a pessoa ela tem o direito, você como advogado, você sabe, a pessoa tem o direito de ser julgada, ser defendida e tudo. não, e o que aconteceu foi isso, essa quebra desse direito, né? Porque quando o governador ele aparece um dia depois, não se teve, né, o inquérito feito, não se teve um parecer do Ministério Público, não se teve a defensoria se pronunciando, o governador ele aparece e diz que de pessoas que não eram envolvidas, só tiveram 4, os policiais inocentes, só tiveram 4, ele está dizendo que todos os outros eram bandidos. E isso, cara, é absurdo no Estado Democrático de Direito. Porque o Estado Democrático de Direito tem por sua base o princípio da legítima defesa. Porque dizer que é bandido, Ingrid, todo mundo diz, entendeu? Para pichar o outro, para julgar massa. Os meninos deitados lá, eles não vão nem poder se defender. Essa é que é a questão, entendeu? Lógico que tinham pessoas envolvidas no crime ali. Eu não tenho dúvida. Eu sou nascido nesses lugares e eu sei o risco que eles assumem. Mas eu tenho certeza absoluta que grande parte dali era trabalhador, era evangélico, como aquele pastor conservador apontou ontem na Câmara dos Deputados. Então, o que a gente está discutindo é sobre isso. Que a igreja evangélica, ela está principalmente nos locais periféricos. A gente Exato. vai ver pessoas negras não em terreiros, que seriam nossa origem espiritual, sei lá, religiosa, mas a gente vai ver até nossas pessoas em centros evangélicos, porque de algum jeito é a última esperança, ou o último acesso, assim, que as pessoas sentem, né? Exatamente. Mas quem está fazendo trabalho de base no Brasil, diga que isso é verdade, é a igreja evangélica, gostando ou não, sabe? Eu sou contra. Mas agora quem está lá, inclusive, fazendo isso são eles. Assim. Então, é a gente se perguntar como a gente pode fazer o mesmo e se organizar para isso. Até às vezes a gente vê, mas como é que essa aldeia evangélica? Gente, essa aldeia, sei lá, há 5, 10 anos atrás passava fome. Os evangélicos foram lá para evangelizar eles e levaram a comida. Eles pensaram primeiro na comida e foram. A gente vê muita aldeia que a cultura está mais estremecida, justamente por conta dessas veias também evangélicas. Né? Mas enfim, são tantas narrativas que a gente disseca de um assunto só, porque como é tudo estrutural, a gente vai... Tudo conectado, né? Vai chegando. Infelizmente, é tudo conectado. E eu, infelizmente, também não tenho nenhuma solução imediata, nem de longo prazo, além de levar acesso às periferias, levar estudo, levar curso, levar esporte, sabe? Porque, digamos que a pessoa viva a vidinha dela hoje, faça seu esporte, está estudando, pô, mas no dia seguinte dá um genocídio desse tamanho, ninguém vai voltar para aula do mesmo jeito, ninguém vai estudar do mesmo jeito, ninguém vai ter a mesma concentração que teria se não vivesse esse tipo de coisa. Que nem até os Estados Unidos, né? Até os soldados dos Estados Unidos, eles saem das guerras com o TPOC e eles recebem algum tipo de ajuda para nesse momento deles. Já nós, pessoas civis, não temos acesso, não temos saúde, não temos educação, a gente não tem nada além de uns aos outros, né? Eu acho que nesses momentos que a gente vê a coletividade ou realmente se agrupa, ou realmente se dissoa e a gente sabe que quando um perde, perde todos. É isso. Ainda bem que a gente tem uns aos outros, como você disse, né? Senão a guerra ia ser mais difícil, né? Todo dia a gente passa por algum tipo de guerra indígena de várias veias. E tem dias que, se não fossem os nossos, realmente seria muito mais fácil tombar, né? Não à toa que
o suicídio indígena é muito alto, né? Ou eles nos matam pelas mãos deles, ou às vezes a gente se mata porque o racismo estrutural, ele é muito forte também. Não, e ainda existe um processo de burocratização no reconhecimento. Né? Por exemplo, a gente estava falando do número de indígenas em área de sabotagem social, favelados, é muito alto. Só que parece que as exigências também são altas. Assim, ele tem que ir para a aldeia dele, ele tem que ser reconhecido, ele tem que fazer. E às vezes não tem dinheiro, entendeu? Para isso. E às vezes ele não tem, inclusive, tempo, porque ele é massacrado por um sistema, uma estrutura capitalista que não permite que ele consiga chegar lá na Amazônia, que é parte desse desligamento das periferias, né? Tanto de São Paulo, Minas Gerais ou Rio de Janeiro. Então, assim, lógico que o contato dele com a sua família eixo, isso precisa ser dito, né? A sua raiz é fundamental. Para mim, inclusive, isso foi lindo. Hoje eu tenho contato com a minha família, né, da Amazônia. Eu vou sempre, todo ano lá. A gente tem projetos de conexão. Agora, eu antes, vamos botar, eu quando morava no Andaraí, moleque, como é que eu ia pensar em ir lá fazer contato com a minha tia? Sabe, conhecer da minha história. Ah, é a Purinã. Eu sabia. A fome é imediata, né? As pessoas não pensam nisso, mas a fome ela é imediata. Tem um local para dormir, é imediato. Exatamente. Aí você vai deixar de reconhecer uma pessoa que é indígena só porque ela não foi e não se conectou a um lugar de origem. Aí você vai legitimar o genocídio, você vai legitimar o apagamento. E assim, eu tô falando isso porque isso é um tema muito sensível, mas eu vejo a esquerda universitária indígena colocando isso como pauta fundamental para o reconhecimento. E como eu vim de favela, e eu, né, nesse reconhecimento indígena, eu vi um monte que não teve a mesma, vamos dizer assim, o mesmo privilégio que eu tenho que também poder falar assim. Deixam de ter. Eu acho que indígenas não têm privilégio. Indígenas têm acesso. Alguns, né? Mas privilégio, para a gente ter privilégio